Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia desse vídeo é realizar a solução do exercício proposto dentro da disciplina de processamento digital de sinais para telecomunicações. E o título do exercício é Forma Transposta 2. Ele é bastante parecido com o exercício da semana passada, no qual vocês determinaram a forma direta 1 de um circuito que implementa um filtro com uma determinada função de transferência. Essa semana a função de transferência ela é exatamente a mesma, só que enquanto na semana passada vocês determinaram a forma direta 1, aqui a gente vai determinar a forma transposta 2. Então considerem um sistema linear e variante no tempo com função de transferência h de z, b0 mais b1, z na menos 1 e assim por diante. Determine o diagrama de blocos da forma transposta 2 desse sistema. Então, a única diferença em relação ao exercício anterior é que a gente quer uma forma diferente de implementar este circuito. Então, do exercício da semana passada, vocês já tinham determinado a forma direta 1, só recapitulando. Vocês tinham a função de transferência. Vocês interpretaram essa função de transferência como a razão entre um sinal de saída e um sinal de entrada, ambos no domínio transformado. Vocês realizaram aqui o produto cruzado para determinar a transformada z do sinal y de n em função da transformada z do sinal x de n. Estabeleceram a transformada inversa, obtendo, portanto, a equação de diferenças do sistema. E a forma direta 1, ela é basicamente a implementação direta daquela equação de diferenças na forma de um diagrama de blocos. Para determinar a forma direta 2, a gente precisa voltar lá para o início da disciplina, quando a gente estava estudando sistemas, propriedades de sistemas, em particular sistemas lineares e invariantes no tempo. Então, dentro daquele estudo, existia uma propriedade que se você tinha um sinal x de n e você processava ele por dois sistemas lineares invariantes no tempo em cascata ou em série, produzindo um sinal de saída y de n, e aqui você teria um sinal intermediário, por exemplo, chamado a de n. A saída desse sistema ela seria y de n, que é igual ao sinal a de n convoluído com h2 de n, em que a de n ele é a convolução aqui de x de n convoluído com h1 de n. O que vocês tinham dentro das propriedades da soma de convolução era que era possível você alterar essa operação por uma outra operação equivalente, no qual você realiza a primeira convolução com h2 de n e posteriormente com h1 de n, que o resultado dessa operação é exatamente o mesmo sinal de saída. A gente vai utilizar essa propriedade da soma de convolução para determinar o que a gente chama aqui de forma direta 2 de um filtro. Então, se a gente chamar esse primeiro bloco aqui de um sistema linear invariante no tempo h1 de n, e este segundo bloco aqui de um sistema linear invariante no tempo h2 de n, o que a gente viu pela propriedade é que
Se a gente trocar a ordem de processamento desses dois sistemas, a gente produz o mesmo sinal de saída. Então, se a gente pegar aqui um sistema H2 de N e utilizar ele para processar o sinal de entrada, pegar o sistema H1 de N para processar esse sinal intermediário que é produzido, a coisa não vai encaixar aqui bem certinho por causa da figura. Dá pra fazer uns remendos aqui. Mas o sinal de saída ele vai ser o mesmo, y de n, desde que o sinal de entrada seja o mesmo sinal x de n. Mas o sinal intermediário ele certamente não será A de n, ele vai ser alguma coisa diferente aqui. Por exemplo, um sinal B de n. Essa forma direta 2, ela tem uma característica interessante. Se vocês lembrarem, na solução do exercício passado, a gente colocou algumas marcações adicionais na solução, que era, por exemplo, aqui é o sinal y de n menos 1, que aqui não vai dar para colocar pertinho por causa da figura, mas vocês lembram disso, certo? Aqui você teria y de n menos 1, aqui você teria y de n menos 2 e aqui y de n menos 3. Se a gente for tentar fazer isso com essa figura nova aqui, esse cara aqui ele seria o b de n menos 1. Ele tem alguma implicância aqui com o meu sinal de menos. Aqui você teria b de n menos 2. Ele não vai pegar o sinal de menos. Aqui sinal b de n menos 3. E por coincidência, essa linha de atraso à direita, ela também está produzindo exatamente esses mesmos sinais aqui. B de n menos 1 aqui. B de n menos 2 aqui. B de n menos 3 aqui embaixo. Bom, dentro de um sistema digital, você não precisa gastar memória para armazenar exatamente o mesmo sinal duas vezes. Então, com isso, você consegue otimizar um pouco essa forma direta 2, de maneira a economizar um pouco nos seus requisitos de memória. Então, ao unificar aquelas duas linhas de atraso que você tinha no circuito anterior, que a gente observou que elas produziam exatamente os mesmos sinais, aqui B de n-1, B de n-2, B de n-3, B de n-4. A implementação desse circuito ela vai ser um pouco mais eficiente do que a forma direta 1. Vou voltar aqui para a forma direta 1. Você teria que ter aqui 8 posições de memória. Vou chamar assim. 8 palavras de memória. Você teria 5 desse lado, 9 multiplicações. E exatamente 8 somas. Se vocês forem comparar com a implementação aqui em forma direta 2, vocês precisariam aqui somente de 4 palavras de memória, que é metade do que era necessário para você implementar esse circuito na forma direta 1. Você ainda precisa de 9 multiplicações.
e exatamente 8 somadores. Então, quanto a multiplicações e somas, as duas implementações desse filtro elas vão ser equivalentes. Entretanto, quanto a consumo de memória, essa forma direta 2 ela é capaz de implementar a mesma equação de diferenças com metade da memória necessária para você implementar esse circuito na forma direta 1. E com isso a gente faz metade do exercício. Se a gente precisava da forma transposta 2, a gente já está na forma direta 2. E agora basta a gente transpor essa forma para a gente obter o que a gente chama de forma transposta 2. Para realizar essa operação de transposição, é necessário você seguir 3 passos. Primeiro, sinais de entrada viram sinais de saída. E vice-versa. Segundo, nós somadores viram nós convencionais. E vice-versa. E em terceiro, é inverter o sentido de circulação de todos os ramos. Seguindo esses 3 passos, a gente obtém o que a gente chama de forma transposta 2. Então, eu particularmente, quando eu vou resolver algum exercício que envolve o teorema da transposição, eu costumo dar nomes para todos os nós do circuito para eu não me perder. E é bastante fácil você se perder aqui na hora de você aplicar esse teorema. Então a gente tem os nós de A até L. A princípio o sinal de entrada estaria aqui. E o sinal de saída estaria aqui. Bom, vamos lá. O nó A, ele era um nó somador. Portanto, na nova estrutura, deixa eu desenhá-la em vermelho, pode ser. Teria aqui o nó A, ele vai virar um nó convencional. O nó B também ele passa a ser um nó convencional. O nó C é um nó convencional. O nó D também é um nó convencional. A princípio, entrando no nó A, você teria o sinal x de n.
existe a troca da posição ali, sinais de entrada viram sinais de saída viram sinais de entrada. Então, ao invés de entrar um sinal X de N, você tem aqui um sinal saindo do nó A, e ele é o sinal de saída, correto? Acho que tem um nó aqui que eu esqueci de dar nome. Tem um nó M aqui. Então você tem esse nó M no topo, que na malha original ele era um nó convencional. Na malha transposta ele vai passar a ser um nó somador. Originalmente, na malha original, a circulação ela ocorria do nó A para o nó M. Quando a gente inverte o sentido de circulação, aqui eu nem preciso colocar a flecha lá. Dá para ver que o sinal está indo do nó M para o nó A, já que nó M é um somador. E, portanto, esse primeiro pedaço aqui da malha ele tá realizado. Pode até colocar aqui essa linha vertical aqui à esquerda. Originalmente você tinha a circulação do nó B para o nó A, agora ela vai passar, esse sinal ele vai passar a circular do nó A para o nó B. No malha original você tinha a circulação do nó C para o nó B. Na nova malha esse sinal vai circular do nó B para o nó C. Na malha original você tinha a circulação do nó D para o nó C. Agora a gente inverte o sentido de circulação. E, bom, a gente já pode colocar aqui o nó. Não, vamos seguir pela ordem. Aqui você teria o nó I. Aliás, o nó I ele era um nó convencional na malha original. Aqui na malha transposta, esse nó I vai se tornar um nó do tipo somador. Na malha original você tinha entre o nó M e o nó I um atraso circulando no nó M para o nó I. Na malha transposta você inverte o sentido de circulação. Isso aqui. E o atraso ele vai passar a circular do nó I para o nó M. Além disso, entre o nó I e o nó B, você tinha na malha original um ganho A1 circulando de I para B. Na malha transposta você vai ter um ganho com o mesmo valor A1, só que ele vai circular no sentido contrário do nó B para o nó I. E aqui para o nó J, que na malha original ele era um nó convencional. Na malha transposta ele vai passar a ser um nó somador. Na malha original você tinha um atraso circulando do nó I para o nó J. Na malha transposta você ainda tem o mesmo atraso, só que circulando no sentido contrário. Ou seja, do nó J para o nó I. Enquanto na malha original você tinha um ganho A2 circulando entre o nó J e o nó C. Na malha transposta você vai ter esse mesmo ganho A2 com sentido de circulação trocado. Então ele vai passar aí do nó C para o nó J. Na malha original você tinha aqui embaixo o nó K, que ele era um nó convencional. Na malha transposta ele vai passar a ser um nó somador. Entre o nó J e o nó K, na malha original você tem um atraso entre esses dois nós, circulando de J para K. Na malha transposta
você tem que inverter o sentido de circulação. Então você vai ter esse atraso agora do nó K para o nó J. Entre os nós K e D na malha original você tinha um ganho A3 circulando do nó K para o nó D. Na malha transposta você vai ter esse mesmo ganho A3, só que circulando agora do nó D para o nó K. E para completar aqui a linha de atraso, você tinha o nó L. Na malha original ele era um nó convencional, aqui na malha transposta ele vai ser um nó somador. Na malha original você tinha um atraso circulando do nó K para o nó L. Na malha transposta esse atraso vai circular do nó L para o nó K, invertendo o sentido de circulação. E além disso, na malha original você tinha um ganho A4 circulando do nó L para o nó D. Na malha transposta esse sentido de circulação ele é trocado. E esse ganho A4 ele vai circular a partir do nó D para o nó L. Prosseguindo, na malha original você tinha o nó E, que ele era um nó do tipo somador. Na malha transposta ele vai ser um nó convencional. Enquanto na malha original você tinha um ganho B0 circulando do nó M para o nó E. Na malha transposta você vai passar a ter um ganho B0 circulando no nó E para o nó M. Além disso, na malha original você tinha o sinal de saída vinculado à saída desse nó E. Então, quando você troca sinais de entrada por sinais de saída, você vai passar a ter aqui o sinal X de N entrando no nó E e passando pelo resto do circuito em seguida. Adicionando os nós seguintes, você tem o nó F. Nó F na malha original ele era um nó somador, na malha transposta ele vai passar a ser um nó convencional. Sim, você tinha a circulação de sinal do nó F para o nó E. Na malha transposta o sinal vai circular a partir do nó E para o nó F. E na malha original, entre os nós I e F, você tinha um ganho B1, circulando de I para F. Na malha transposta, você vai ter esse ganho B1, agora circulando no sentido contrário de F para I. Prosseguindo, quase terminando aqui, você tem o nó G. Ele era um nó somador na malha original, na malha transposta ele vai passar a ser um nó convencional. Na malha original você tinha sinal circulando de G para F, na malha transposta o sinal vai circular no sentido contrário, ou seja, de F para G. Entre os nós J e G você tinha um ganho B2 circulando de J para G. Esse ganho B2 na malha transposta tem seu sentido de circulação invertido e, portanto, ele vai passar a circular do nó G para o nó J. Aqui o último nó agora do sistema é o nó H, que na malha original ele era um nó somador. Aqui ele vai passar a ser um nó convencional. Entre os nós G e H, você tinha circulação de sinal de H para G. Agora a circulação vai ser no sentido contrário, de G para H.
E você tinha um ganho B3 circulando do nó K para o nó H. Esse ganho B3 agora pode passar a circular do nó H para o nó K. Finalmente, você tinha circulação, um ganho B4 circulando do nó L para o nó H. Na malha transposta, você vai ter esse mesmo ganho B4, só que circulando no sentido contrário, ou seja, de H para L. Esse desenho ficou meio feio, eu vou dar uma redesenhada nele mais bonita e daqui a pouco a gente volta. Então, finalmente, após desenhar novamente aquele circuito de uma forma mais inteligível, essa aqui seria a implementação daquela função de transferência na chamada forma direta 2, que teria aqui o sinal de entrada x de n, sinal de saída y de n. Essa implementação ela também envolve o uso de 4 palavras de memória. Ela envolve o uso de 9 multiplicações. E ela também utiliza aqui somente 5 somadores, só que a gente tem que tomar cuidado, porque você tem somadores aqui de 3 entradas, outro de 3, outro de 3, e mais 2 somadores de 2 entradas, sendo 2 de 2 entradas e 3 entradas. Se você pensar que esses somadores de 3 entradas, quando você não tem unidades lógico-aritméticas especialmente produzidas para lidar com esses 3 parâmetros de entrada, esses 3 somadores eles precisariam ser implementados por meio de 2 somadores. Você teria a soma de A mais B mais C. Primeiro você teria que fazer a soma de A mais B e com isso somar C para realizar essa soma de 3 entradas com somadores de 2 entradas. Então você precisaria de 8 somadores de 2 entradas para produzir esse circuito. Ou 8 somadores de 2 entradas. Eu espero que vocês tenham considerado o exercício interessante e até a próxima.